Hoje eu vou falar sobre esse assunto aí. Eu começo hoje com esse assunto. A igreja deve conhecer a verdade na segunda carta de João. Esse livro, essa segunda carta, é uma carta curta, ela só tem 13 versículos, então não é o capítulo 1 de 2 João, é o versículo 1, versículo 2, e assim vai. E nós vamos tratar hoje dos 3 primeiros versículos, nós vamos ver hoje, tá bom? Então eu estou dentro aqui estou aqui já centrado no cronômetro para não cansar vocês, não passar do horário, mas eu vou falar o suficiente que eu creio que Deus quer que vocês ouçam. Essa carta, a segunda carta de João, uma frase chave e um sinal que o pessoal usa dela é verdadeiros e falsos mestres. É mais ou menos essa ideia. Ela vai falar dos verdadeiros crentes e dos falsos mestres. Então, João, que escreveu essa carta, era do ciclo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Dos 12, Pedro, Tiago e João eram os mais chegados. E João, ele escreveu 5 livros, né, dos 27 do Novo Testamento, escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira carta, segunda carta, terceira carta e o livro de Apocalipse. E nós vamos ver hoje a segunda carta que ele escreveu. Ele morreu, possivelmente de morte natural, mas não se sabe, ele teve desterrado na ilha de Patmos, ficou lá, não se sabe especificamente se ele morreu lá ou se ele voltou, então existem várias especulações e eu não firmo onde ele morreu, não posso definir isso para vocês. E ele foi um dos que estava vivo, né? Foi o último a morrer, enquanto todos os demais apóstolos tinham sido martirizados. Aí João ficou. Ele escreveu essa carta, é uma das mais curtas do Novo Testamento. O propósito de João foi alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. Isso é importantíssimo, irmãos. Nós vivemos dias em que a verdade ela é relativa, o relativismo está forte. Então depende de onde você está, depende do que você está falando, depende do que você está fazendo, aí se tem uma verdade. Então muitas heresias estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres, e a igreja precisava ficar atenta para não naufragar na fé. Uma igreja em formação, com a atuação constante de falsos mestres, se bobeasse, naufragava. E nós vamos ver que João, ele orienta a igreja a conhecer a verdade, nós vamos ver hoje, amanhã de manhã a obedecer a verdade, e amanhã à noite a permanecer na verdade, para não fraquejar diante da investida dos falsos mestres. Para os estudantes da Bíblia aí, a grande ideia geral dessa carta é, quando a igreja conhece, obedece e permanece na verdade, ela faz a diferença na sociedade. Isso é a grande ideia da carta toda. Logicamente que eu vou tratar só com uma parte hoje, a questão da igreja conhecer a verdade, mas eu queria deixar aqui para vocês, eu sei que alguns às vezes anotam ou depois querem ver, então essa é a grande ideia geral. Antes, eu quero analisar com vocês 2 pontos importantes, antes de começar a exposição, especificamente. Nós vamos analisar 2 pontos. Primeiro, o remetente da carta. No versículo 1, ele se intitula como presbítero à senhora eleita e a seus filhos. Você ouvir isso aqui fica um pouco estranho. O que é isso? Ele está falando de quê? João aqui, ele não usa o nome dele, mas o título dele, o presbítero. A palavra presbítero significa ancião, aquele que supervisiona o rebanho, e João era o único dos apóstolos que se encontrava vivo na ocasião. Ele era o último dos apóstolos vivo. O presbítero devia ser uma pessoa conhecida publicamente por sua designação, e por isso não precisava citar o nome, segundo os historiadores. Era costume de o apóstolo João não chamar a atenção para si. Vemos isso nos seus escritos, ele apresenta-se apenas como o presbítero. Era um cara livre de toda e qualquer ostentação.
o presbítero. E quando eu penso que ele escreveu o Apocalipse, da forma que foi escrito, eu falo, e que presbítero, né? Os cristãos usavam esse termo para designar os oficiais das igrejas locais, a quem era dada a responsabilidade de ensinar e governar, tá? Então, presbítero era um ponto só, um posto só. Então, nós não temos justificativa para ficar montando degrau, sabe? O cara começa, é o escolhido, é o que vai ser o cooperador, é o não sei o quê, e depois vai um degrau, uma carreira, uma hierarquia, não existe isso, biblicamente. Então, o presbítero era o líder que cuidava da igreja. Então, é provável que João usou esse termo por prudência, uma vez que a igreja enfrentava grande perseguição naquela época. Então, ao invés dele falar o nome ou qualquer coisa assim, ele se coloca como o presbítero. Segundo, os destinatários, para quem ele escreveu essa carta? O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Aí você fala, não, só tinha eleição lá para eleger uma senhora? Não. Existem várias opiniões sobre quem seria essa senhora eleita e os seus filhos. A mais consistente, e é por ela que nós vamos andar, é que João se referia a uma igreja local, uma vez que ele usa várias vezes o plural nessa carta, versículo 6, versículo 8, versículo 10 e 12. É muito provável que João usou esse termo por prudência, tá? Uma vez que a igreja enfrentava grandes perseguições naquela época. Então, se intitulando como presbítero e chamando a igreja da Senhora eleita. O que me leva a pregar esse livro, essa carta aqui de 2 de João, é que os tempos, irmãos, eles mudaram, mas o homem continua o mesmo. As heresias que atacaram a igreja no passado mudaram o vestuário, mas a essência é a mesma, continua a mesma coisa. As heresias continuam aí infestando as mais diversas regiões. Augusto Nicodemos diz que os mesmos erros daquela época se manifestam hoje usando outra embalagem. Então a coisa não mudou nada, só está com outra roupagem. Assim como os falsos mestres saíram de dentro da igreja, e nós podemos ver isso lá na primeira carta de João, capítulo 2, 19, hoje também existem muitos falsos mestres que torcem o evangelho dentro das igrejas. Tem muitos. E está aqui diante de vocês alguém que já enfrentou uma igreja, que já pastoreou uma igreja que ela estava infestada de falsos mestres. E eu sei o que é isso, e sei a forma sutil e sorrateira como eles agem, infelizmente. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja evangélica brasileira é um canteiro fértil, onde tem florescido muitas novidades estranhas que não estão na palavra de Deus. E olha, nós temos andado por aí, de vez em quando a gente vê uns negócios assim meio difícil, duro de engolir, duro de ver, que às vezes me trava quando eu tenho que, depois de ver certas coisas, eu tenho que expor a palavra, eu tenho que pregar, e aí eu clamo a Deus. E quantas vezes eu saio de perto da minha esposa para pregar e falo, só Deus hoje, e ela já sabe, ela já conhece, e ela fica orando, e eu venho à frente às vezes em alguns lugares. Eu quero dar um alerta aqui aos desigrejados. Cuidado. Você que vem na igreja de vez em quando, você que acha que é melhor estar lá vendo, assistindo um monte de pregadores, vendo um monte de igrejas, cuidado. Distantes da igreja, nos tornamos presas fáceis para todo tipo de ataque. Dificilmente viveremos a verdade e assim estaremos desprotegidos. Eu estou vendo no pós-pandemia muita gente ficando em casa, atendendo aos pedidos que foram feitos lá para trás, de ímpios, ficando em casa, e estão desprotegidas, achando que estão fazendo melhor, que é tão bom, é um comodismo, é tanta coisa, e deixam de investir na comunhão da igreja, na caminhada como igreja. E nós somos chamados pelo Senhor para estarmos reunidos como igreja, tanto dando de nós para os nossos irmãos na comunhão, como recebendo dos nossos irmãos. Então é uma troca. Caminhada de igreja, está aqui como vocês estão, é uma troca.
É uma troca constante, é um irmão que olha para o outro, e de repente ele está meio desanimado, e ele se anima, ele se encoraja, porque vê o outro. Nada, às vezes está segurando, né? Não é chuva, começou a chover, tem igreja que não vem mais. Vamos assistir, porque vai transmitir. O pastor Everton estava me falando que ele até transmitia, mas aí depois ele parou de transmitir. Eu falei, glória a Deus, para dentro. Eu não falei nada para ele. Sabe por quê? Porque vira um hábito. Não, hoje não dá para eu ir, mas vai transmitir, então eu assisto lá. E aí fica cultivando uma ideia de desigrejado. Essa ideia é do inferno, irmãos. Desigrejado, não tem igreja, não tem, sabe, não tem nada, não tem relacionamento. A palavra de Deus age na pessoa, mas não age nos outros, porque como é que ele vai passar para os outros? Como é que ele vai receber? Como é que vai ter a troca? Essa troca de comunhão, né? De manhã foi feita uma pergunta para mim, o pastor perguntou qual era uma palavra que eu daria, que eu poderia resumir, né, da caminhada da igreja. Que palavra que seria importante para vocês? Acho que foi mais ou menos isso, né? E eu parei assim, olhei para o pessoal que estava aqui e falei assim, união, caminhar juntos. Como é que você vai caminhar juntos se você fica em casa? Eu estou até me alongando falando para desigrejado, não é minha vontade aqui, mas o Senhor sabe por que eu estou falando. Então, irmãos, Jesus é a verdade, João 14:6, a palavra de Deus é a verdade, João 17:17, o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade, que nos capacita a conhecermos a verdade. E nós encontramos essa verdade falada por João, e no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 16, 17, capítulo 16, versículo 13, ele fala da verdade. E a minha ênfase aqui vai ser hoje à noite, amanhã de manhã, e amanhã à noite vai ser falando da verdade. Porque quando a verdade, essa verdade que eu estou falando, ela é conhecida, a igreja caminha bem protegida. Uma igreja que conhece a verdade, ela caminha com segurança. O pastor pastoreia com segurança, os membros caminham com segurança, as pessoas chegam para visitar, elas têm segurança, porque o que é falado nessa igreja é a verdade. O apóstolo João, ele esperava que a igreja conhecesse a verdade, pois essa seria uma forma dela caminhar bem protegida, e ele escreveu essa carta com esse cuidado. A igreja conhecendo a verdade seria uma tranquilidade para o pastor dela, para a caminhada da igreja. E naqueles dias, que eram dias de início, dias onde os falsos mestres estavam agindo com força, conhecer a verdade faria toda a diferença, porque os falsos mestres não teria como estar enrolando as pessoas e levando as pessoas atrás deles. O apóstolo também, ele tinha um cuidado, porque a falta de conhecimento da verdade tornaria a igreja vulnerável, sem proteção, um campo fácil para os falsos mestres. E tem, irmãos, muitas igrejas vulneráveis hoje, e não é só aqui em São Fidélis, é mundo afora, igrejas vulneráveis. Tem igrejas que eu digo que é que nem curva de rio, qualquer um que chega prega, e às vezes o pastor nem conhece, e na tal da oportunidade põe para falar, e muitas vezes coisas são faladas que não edificam, que não dão crescimento, a verdade é distorcida, e assim segue a humanidade. E nós vamos vendo igrejas e igrejas sendo abertas, igrejas fechando. Por que não deu certo? Por que não andou? Porque a verdade não teve o primeiro lugar nessa igreja. Hoje eu quero ver com vocês, iniciar essa série de 3 sermões que vão nos nortear como igreja, sobre a importância da verdade registrada nas Escrituras, para enfrentarmos os falsos mestres. Versículos 1, 2 e 3, eu vou ver com vocês ponto a ponto, então não vou ler todos os versículos, eu vou lendo e vou expondo, e nós vamos aplicando para a vida. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a verdade deve ser conhecida por nós. No versículo 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Era a verdade que liga João em amor a essa igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo, em oposição à mentira dos hereges.
Depois que João anunciou seu amor verdadeiro pela igreja, ele afirmou que essa mensagem era enviada também para todos os que conhecem a verdade. Com isso, João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. A verdade é objetiva, ela é um conteúdo a ser aprendido e assimilado. E sabe onde? Nos bancos da igreja, sentados aqui, é que vocês vão aprender e que vocês vão assimilar a verdade. Não apenas conhecer a verdade, mas também amar na verdade e viver por amor da verdade. Conhecer a verdade, irmãos, é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, apesar de tal concordância ser importante. Significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. Existe, assim, uma atração pela verdade. E eu creio que as pessoas que estão aqui reunidas nesse lugar, elas têm sido atraídas por esse amor à verdade. Devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. É a questão do testemunho, tá? É interessante que hoje eu almocei com alguns irmãos da igreja, não vou citar todos os nomes, que eu vou errar tudo, então vocês já entendem isso, e vocês não me conhecem, eu troco nomes facilmente. E o Leandro me trouxe até aqui, e minha esposa entrou para o ônibus para fazer algumas coisas, e eu não posso ver ninguém de bobeira, que eu já chego mesmo, que vocês já sabem, porque eu não dou moleza, porque é um estilo de vida. E aí tinha um pessoal conversando aqui do lado, e aí eu cheguei, tudo bem, eu vou ser o vizinho de vocês, e eu já vou assim, irmão, não tem chance para mim, não tem, eu não deixo escapar nada. Aí conversando, e vi o nome de um, vi o nome do outro, tá? Trocando ideia, aí falei, nós estamos aqui, né, vou ficar até segunda, aí vizinho de vocês, tal. Aí a mulher, fica à vontade, não sei o que, tal. Aí um deles falou assim, mas o senhor está de frente para lá, a saída é do lado de lá, poderia vir a ele e pôr do lado de cá. Aí eu falei assim, eu tenho duas justificativas para não fazer isso. A primeira das justificativas é que a placa de indicação do sentido é para lá. E se eu tiver com ele virado ao contrário e tiver um acidente, o meu seguro não cobre, porque eu estou na mão contrária à mão de direção. E a outra situação é que eu vivo o que eu prego, olhando para eles, no zoinho deles, e eles olhando para o meu zoinho, falando isso. Irmãos, nós temos chance de expor a verdade, e às vezes nós nos aquietamos. Eu poderia falar para eles, só por quê? Por causa do seguro, não sei o quê, e geralmente não falamos mais nada, por vergonha, né? E não, porque de repente a pessoa vai falar o quê? Eu tenho que dar testemunho da verdade que está aqui dentro, irmãos, e da verdade que eu vivo, da verdade que eu falo, que eu vivo. E às vezes nós ficamos com medo, mas aí falei, então depois a senhora lá veio falar do padre dela, que também é de lá de São Paulo, e eu falei, eu sou o pastor de São Paulo também, e conversamos um pouco, e logo eu saí. Mas eu tive uma oportunidade de falar, não deixei passar. É disso que eu falo para vocês. Nós devemos não apenas aprender a verdade na mente, mas a vontade no coração. Precisamos ressaltar que a experiência é fruto do conhecimento, e pelo conhecimento da verdade que amamos na verdade. Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente aceitar um conjunto de doutrinas. É viver controlado pelo amor à verdade e desejar engrandecer a verdade. João, escrevendo no capítulo 8, versículo 32 da carta dele, edição revista e atualizada, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi falado tanto no governo passado, governo federal, isso, mas qual era o sentido de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? As pessoas que falavam, elas tinham conhecido a verdade que nós conhecemos, elas eram libertas por essa verdade? Esse é um grande problema. Então virá um jargão, eu conheço a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é muito fácil, gente, mas se não existe um amor a essa verdade, não se vive essa verdade. E a igreja precisa estar acordada, ela precisa conhecer a verdade deve ser conhecida por nós, irmãos.
E vocês têm a oportunidade de conhecer essa verdade aqui no dia a dia de vocês. Aproveitem do conhecimento, aproveitem das orientações que vocês têm recebido. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a verdade deve ser conhecida por nós, versículo 1. Em segundo lugar, a verdade, ela deve estar arraigada em nós. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Eu vou reler o versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem amo, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, versículo 2, que permanece em nós e estará conosco para sempre. Não basta conhecer a verdade, é o que eu falei primeiro, tá? É preciso permanecer nela, ela deve estar arraigada em nós. Um dia, os falsos mestres, aos quais João se refere aqui, professaram a verdade, mas eles não permaneceram, saíram da igreja. 1 João 2,19 mostra claramente. O apóstolo Paulo diz que eles não apenas, eu não estou confundido, tá? O apóstolo Paulo diz que eles não apenas vieram de fora da igreja, Atos capítulo 20 e 29, mas também se levantaram de dentro da igreja. É interessante que esse texto, quando eu estava pastoreando a igreja anterior, eu li esse texto uma semana antes, Atos capítulo 20, versículos 25 a 31, e eu tinha lido esse trecho, falando dos falsos mestres que se levantam de dentro da igreja, e tinha sido tão forte naqueles dias da igreja, dias que eu estava vivendo, mas eu vi claramente o que aconteceu com aquela igreja depois da minha saída. A verdade não estava arraigada neles aqui, o apóstolo João falando. Por isso, esses falsos mestres, eles não permaneceram na verdade. Ao contrário, Paulo está falando, a verdade não estava arraigada. Tem pessoas, muitas vezes, irmãos, que eles frequentam a igreja, que vocês olham para ele tem cara de crente, ele usa a Bíblia de crente, ele usa roupa de crente, tem trejeitos de crente, levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia, mas a verdade não está arraigada neles. São falsos mestres, pessoas que propagam engano. Infelizmente, essa é a realidade. É uma realidade que assusta, sim, assusta. Vocês imaginem, numa igreja pequena, você já fica assim, puxa, mas quem será? Eu não estou abrindo aqui a caça às bruxas, nada disso. Vamos ver aí quem é o falso mestre. Nada disso, irmãos. Isso a gente vê facilmente nas grandes igrejas. Apesar de que as pequenas também estão sujeitas, mas nas grandes igrejas a gente vê muita coisa. Existem muitos, ainda hoje, que apostatam, que renunciam da fé e abandonam a verdade que um dia professaram. A verdade não estava arraigada neles. A ideia aqui, irmãos, é que nunca conheceram, não foram arraigados, a verdade não entrou neles. Como é que eles iam permanecer? A verdade deve permanecer em nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Essa verdade que tem atraído vocês, ela tem que continuar existindo, e ela tem que ir penetrando em vocês. É como uma planta nova, que é colocada em um vaso, que ela vai arraigando, e que as raízes vão descendo, e ela vai se fortalecendo, e ela vai, com os dias, pode bater vento, pode bater tempestade, nada destrói, nada tira, porque ela está arraigada. Da mesma forma, a igreja arraigada na verdade, ela caminha. Pode acontecer o que acontecer, pode a igreja A, B, C ou D, fazer o que fizer, fazer acontecer, a igreja está ali, aqui caminha arraigada na verdade, ela caminha tranquila. O apóstolo Paulo falou em completar a carreira, no capítulo 20, versículo 24, e também 2 Timóteo 4, 7. Muitos crentes e muitos mestres se perderam no meio do caminho. Desviaram-se e voltaram para trás. João diz que a verdade precisa permanecer na igreja, uma vez que ela é a coluna e baluarte da verdade, como Paulo escreveu em 1 Timóteo 3,15. Então, essa verdade tem que estar arraigada. Mas que isso, pastor? É lavagem cerebral? Não estou falando de lavagem cerebral. Eu estou falando de uma caminhada onde a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus, ela é plantada na mente de vocês, no dia a dia.
e ela é arraigada. E quando ela está arraigada, vocês se sentem seguros para caminhar. Quando vocês veem um pastor que a verdade da palavra está arraigada na vida dele, da família dele, da esposa dele, vocês se sentem seguros para serem pastoreados por ele. Então faz toda a diferença. Você já viu aquela planta que você chega às vezes num vaso, está aquela planta bonitona, aquele vaso, e você chega nela, e você pega nela, e só em pegar assim ela já amolece. E se você puxar, ela sai, e às vezes ela sai com poucas raízes, sai fraca, muitas delas com as raízes apodrecidas. Muitas pessoas estão nessa condição, não têm raízes firmes, não estão arraigadas na verdade, porque a verdade ela dá vida, a verdade ela dá saúde espiritual, a verdade anima, a verdade encoraja, a verdade dá segurança. E infelizmente o que está sendo dado para as pessoas por aí não é a verdade da palavra, infelizmente não é, são outras coisas, como eu falei pela manhã, são programas, e aí é um programa, e aí é um cantorzão que vem, que custa uma grana pesada, eles não vêm por pouco, sabe, e é um programa daqui, um programa dali, e esses programas trazem um bocado de gente, e trazem pessoas que não ficam arraigadas na verdade, trazem pessoas por trazer, e aí sabe o que acontece? Quem vem por programas, precisa de programas para permanecer, e aí haja dinheiro, e aí os pastores começam a fazer malabarismo, fazer loucura, porque eles têm que segurar as pessoas, e aí tem que ter dinheiro, porque tem que contratar, tem que trazer, mas quando pessoas são cuidadas, e são treinadas, e são arraigadas, na verdade elas permanecem, e o número nem sempre é grande, saibam disso, sabe por quê? O ser humano é carente de novidades, e o ser humano gosta, a natureza, a carne humana, o eu quer essas coisas, mas quando nós quebrantamos a carne, mortificamos a carne, e o Senhor tem o primeiro lugar em nossas vidas, e que abrimos os nossos corações, a palavra de Deus entra, a verdade é arraigada, e eu creio que é isso que está acontecendo com vocês, a caminhada de vocês tem sido uma caminhada de pessoas em que a verdade está sendo arraigada, então eu creio que não é como aquela planta que puxa e que as raízes estão podres, ou que puxa e as raízes estão muito fracas, não seguram, não, são pessoas em que as raízes estão se fortalecendo nas verdades da palavra. Isso é fantástico, irmãos. Isso é motivo de gratidão a Deus e de caminharmos com alegria. Então a verdade deve estar arraigada em nós. Eu vou fazer aplicações no final. Não estou fazendo ponto a ponto, mas vou fazer no final, tá bom? Em terceiro lugar, a verdade deve ser vista em nós. Isso aí tem muito a ver com testemunho, tá? Mas eu vou entrar. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Assim como o apóstolo Paulo fez em suas cartas a Timóteo, João menciona em sua saudação não apenas graça e paz, mas a graça, a misericórdia e a paz. A diferença é que a saudação aqui não é oração nem voto, mas uma confiante afirmação. A graça e a misericórdia são a raiz e a paz é o fruto. Quando experimentamos a graça e a misericórdia, recebemos paz. Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos, a quem chamamos de salvação. Um homem sem Deus é um homem, uma mulher sem paz, tá? Não existe harmonia entre ele e Deus, e muitas vezes não existe com os outros, nem com ele mesmo. Tem pessoas que são rabugentas, aquela pessoa chata, aquela pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, não tem Deus, não tem salvação, vive para incomodar, para atrapalhar e para afugentar até as pessoas. Mas quando a pessoa se dobra diante da cruz de Cristo, tudo muda. A harmonia é restabelecida com Deus, com os outros, com ela mesma, e isso nós chamamos de salvação. Juntando os termos paz, indica o caráter da salvação, misericórdia, a nossa necessidade dela, e graça, a livre provisão que dela Deus fez em Cristo para nós. Para melhor nós entendermos,
Vocês que estão me olhando com o olhinho pequenininho e assim tentando aproximar para entender. Não merecemos a salvação e Deus nos dá. Isso é graça. Merecemos o castigo e Deus não o aplica em nós, uma vez que aplicou em seu Filho. Isso é misericórdia. Então nós somos alvos da misericórdia de Deus. Isso é fantástico, irmãos. O apóstolo João destaca já na introdução dessa carta a verdade suprema da divindade de Cristo. Na saudação que ele faz à igreja, ele dá em nome, ela é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. A fé cristã mantém-se em pé ou cai, dependendo da maneira como ela vê a doutrina da divindade de Cristo. Ele não foi somente homem, ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Essa verdade tem que estar firme na sua mente, você tem que ter essa segurança. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e o túmulo não o segurou, a cruz não o segurou, ele ressuscitou e está à destra do Pai, e ele intercede por nós. A comunidade cristã deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Nós precisamos amar uns aos outros na verdade, e falar a verdade uns aos outros em amor. Isso precisa ser visto em nós. Isso é testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver que existe alguma diferença, existe algo diferente em nós. Nós vimos hoje que a verdade deve ser conhecida por nós, ela deve estar arraigada em nós, e ela deve ser vista em nós. Alguma dúvida? Se tiverem, eu estou à disposição depois. Quando a verdade é conhecida, a igreja caminha bem protegida. A verdade tem sido conhecida por você? É uma pergunta. Será que nós estamos protegidos das investidas do falso mestre, dos falsos mestres? Será? O conhecimento, irmãos, é fundamental. Conhecer, caminhar junto com a igreja. Por isso que eu falo que desigrejado está suscetível a ataques de falsos mestres. A caminhada com a igreja faz toda a diferença. O que nós precisamos fazer hoje? O que essa igreja precisa fazer para conhecer e viver os itens que nós acabamos de avaliar? O que será que precisa fazer? Hoje nós estávamos na casa do Leandro e depois do almoço, eu falei para eles, eram 2h30, eu falei para eles assim, quem vai me levar lá no ônibus? Aí ele mesmo, falei, vamos fazer um culto doméstico? Irmãos, culto doméstico, ele te fortalece, ele te ajuda, ele te anima a conhecer a verdade. E foi interessante que nós ficamos meia hora fazendo um culto doméstico, e oramos, e teve testemunhos, e teve louvor em meia hora, e eu creio que a gente ficaria mais tempo. Então, é uma forma que nós temos de conhecer a verdade e viver ela como irmãos. Essa igreja precisa de unidade como irmãos, andar junto. Formação, assim, início da igreja, andar junto é importantíssimo. É como aquele monte de irmãos novos, que eles sentem segurança no outro. O outro está do lado, se está frio ele sente esquentar. O outro está do lado, se está calor ele sente assoprar. E assim vão andando, e eles vão crescendo. É uma família grande, eu vim de uma família razoável, com 5 irmãos, então havia essa interdependência. Então essa interdependência, ela é fortalecida numa caminhada, quando você está em contato com a palavra de Deus o tempo todo. Isso é importante demais. O tema da devocional hoje, vocês querem saber? Eu não vou perguntar para vocês que estavam lá, que alguém pode esquecer e me fazer passar vergonha, tá? O véu que separava, não separa mais. Então você vê uma verdade dessa, e você abre ela, e você começa a estudar, isso vai fortalecendo os que já estão caminhando, e os mais novos são fortalecidos por essas verdades. Então é um ponto que fortalece a igreja. Culto doméstico, leitura da Bíblia, oração. Leitura da Bíblia é Deus falando com você, oração é você falando com Deus.
Então, quando você começa a falar com Deus, e você começa a ouvir Deus falar com você, você vai sendo fortalecido. A verdade vai penetrando em você, ela vai sendo arraigada em você. É importante. Leitura de livros bons, eu vi vários livros ali bem interessantes, livros bons de lerem, que vocês podem, eu não sei se é emprestado, é adquirido, mas você pode ler. Filmes, tem um filme que foi lançado agora, eu não sei se vocês já ouviram falar, A Forja, um filme excelente. Eu até indiquei lá em Cambuci, e o líder dos jovens, o Lucas, falou para mim que assistiu esse filme com eles, esses dias agora, e disse que foi excelente. A Forja, eu simplifico esse filme, eu assisti, eu simplifico ele como uma frase, é discipulado na veia, 100% discipulado, e aí você vê e você é encorajado a investir na vida de outros. E na caminhada de uma igreja, essa conferência é uma conferência missionária, e eu quero levar para esse lado, na caminhada de uma igreja nova que está iniciando, essa caminhada com outros, com pessoas novas que vão chegando e vão aprendendo com você, é importantíssimo o discipulado. O discipulado é vida na vida, sabe? É o dia a dia, é a caminhada. Discipulado, muitas vezes, ele é intencional, né? Ele é marcado, ele é ajustado, ele é formal, né? Formal é o termo, mas muitas vezes ele é informal, são situações simples do dia a dia, que uma pessoa nova que está chegando, ela vê você fazendo, aí fala, eu tinha dúvida nisso, mas eu já vi que é assim que se faz, vai observando. Vocês já viram a família grande? Os mais novos aprendem com os maiores, e às vezes o pai não tem trabalho para estar, é assim, tá? Ele já viu como o irmão mais velho faz, e ele faz. Isso é caminhada, isso é discipulado, isso é vida na vida, isso é injeção na veia, como eu falei. Palestras, temos tantas coisas boas, de fontes boas. Procurem o pastor, e pastor, uma palestra que eu queria ouvir sobre isso, ele vai te indicar, ou ele vai dar a palestra para você. Frequência aos cultos, essa constância. Hoje de manhã eu não esperava, o número de pessoas que teve aqui foi tão bom. Agora à noite nós estamos aqui, geralmente eu falo para o pastor, pode marcar para sábado à noite, sabe por quê? Eu pastoreei durante muitos anos, e eu já no final dos anos, eu não marcava nada para sábado, porque a frequência era assim, bem pequenininha, e eu passava vergonha, e eu falava assim, o preletor que vem, ele vai também ficar envergonhado, um pingo de gente, mas eu falo para os pastores, pode marcar, sabe por quê? Vai estar aqui quem o Senhor quer que esteja. Quem tem interesse na verdade vai estar aqui, vai aprender, vai crescer, e você vai sair daqui diferente do que você entrou. Agora tem gente que quer ficar na mesmice, né? Para ele é bom estar lá na mediocridade. Pessoas medíocres. Sabe o que é uma pessoa medíocre? Medíocre é a pessoa que vive na média, sempre a mesma coisa, não quer crescer, não está nem aí. É que nem aquele desenho que tinha no passado lá, ó céus, ó vida, ó terra, não vai dar certo, se arrastando, tem muita gente assim. E eu vejo aqui um número de pessoas atraídas pelo Senhor, que o Senhor trouxe, juntou, que pode crescer no conhecimento da palavra, e frequentando cultos, escola bíblica. Eu não sei se aqui tem encontro de casais, mas se não tiver, uma hora aí a gente pode alinhar um encontro de casais, encontro de homens, encontro de mulheres, sabe? Envolvimento em atividades extra-igreja, tipo, hoje nós fomos almoçar juntos, nós estávamos lá em 3 casais e um solteiro, e todos foram abençoados, sabe? Um tempo de união, de estar juntos, irmãos, isso é importantíssimo no início da igreja. Caminhem juntos, cuidado para não ficar caminhando separado, cuidado para não começar a ter ideias de desigrejados, caminhem juntos, venham, e vocês vão, com certeza, vocês vão crescer. O que impede de que isso aconteça? O que impede para você? O que impede? Você ouviu a palavra, estou finalizando já, e às vezes vem tantas coisas que nos impedem, que nos tiram o pique da caminhada, falta prática. Tiago, escrevendo na carta dele, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele dá uma ordem lá. O livro de Tiago, ele tem 108 versículos. Dos 108 versículos, 54 versículos são ordens. E esse versículo aqui é mais uma das ordens dele.
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então o auto-engano é terrível. Então você vem, você ouve uma palavra dessa, você ouve que a igreja deve conhecer a verdade, você está caminhando aqui, então comece a caminhar e comece com disposição de colocar em prática, seja onde você for, seja com a dona Maria das Couves, que eu não sei o nome dela, aqui do lado, que sabe, que vem com umas ideias, o mundo está assim, cheio de, não, é só inverter ele, não tem problema nenhum. Ainda teve uma das pessoas que falou assim, rapaz, aqui não tem polícia, aqui não tem nada, aqui ninguém é de ninguém, cada um faz o que quer aqui. As coisas que eu estava ouvindo, as verdades que eu estava ouvindo. E aí, muitas vezes, nós, diante dessas verdades, entre aspas, nos calamos. Eu falei, não, falei da questão do seguro, mas eu vivo o que eu prego. Parece um pouco arrogante, mas eles vêm com as verdades deles, que eles não estão nem aí de serem arrogantes, de serem o que seja que você ache, e eles tentam enfiar as verdades deles de goela abaixo para nós. Então nós precisamos nos posicionar, irmãos, nos posicionar ao lado da verdade, sendo praticantes da palavra. Então vimos hoje que a igreja deve conhecer a verdade, versículos 1, 2 e 3. Amanhã nós vamos ver que a igreja deve obedecer à verdade, amanhã de manhã, versículos 4, 5 e 6, amanhã de manhã. Esse livro poderia ser pregado em uma mensagem só, mas eu tenho amado expor esse livro em 3 mensagens, porque eu trabalho bastante as questões que nós estamos vendo aqui, e venho para as aplicações, e espero que você saia daqui desafiada, a caminhar com essa igreja, a ver o crescimento dessa igreja, porque vocês viram a foto da nossa igreja ali? Vocês poderão chegar lá, precisam se envolver, precisam caminhar, precisam conhecer a verdade. Sabe por quê? Se vocês não conhecerem a verdade, vocês estão fadados ao fracasso, porque o mundo hoje é um fracasso. Por quê? Porque a verdade que eles conhecem é uma verdade relativa, depende. E aí você começa a ver um monte de coisas, sabe, por aí, nessa verdade relativizada, que nós não vemos na igreja. Igreja é segurança, irmãos. Igreja dá firmeza, igreja dá prazer de criar filhos nela, para que no futuro os nossos filhos, eles estejam levantando a bandeira que hoje nós levantamos com lágrimas. Nossos filhos vão levantar lá na frente. Só que se nós cruzarmos os nossos braços, não quisermos aprender a verdade da palavra, o que nós vamos ter lá na frente? Nós vamos ter filhos que são obedientes à verdade, filhos com a verdade arraigada neles? Não teremos. Nós mesmos não seremos pessoas firmes na defesa da fé, não temos conhecimento da verdade. Então fica o desafio aqui para vocês, não percam amanhã, que amanhã eu vou falar um pouco da questão da obediência, do praticar, do caminhar, das pessoas olharem para a gente e ver que existe alguma coisa diferente. Venha amanhã de manhã, chame alguém para vir. Vamos lá que tem um pastor velhinho lá, um pastor assim meio, que Deus, pela misericórdia dele, usa, e ele fala da verdade. O velhinho não, cabeça branca só, que comprou uma briga com a minha esposa, que ela fica falando que você é velho, você não é velho. Eu não sou velho, vocês vão ver um jovem de cabelo branco, falando lá, de cabelos brancos, tá bom, irmãos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Eu estava com tanta vontade de falar isso para vocês, que eu estou falando para vocês do fundo do meu coração, porque essa verdade tem transformado a minha vida, essa verdade tem transformado a vida da minha esposa, da nossa família, das pessoas que caminham com a gente. E por que não conhecer essa verdade? Por que não vocês conhecerem mais? Eu estou dando pouca coisa para vocês. Eu creio que o pastor de vocês, ele vai dar muito mais, os líderes de vocês vai dar muito mais dessa verdade, porque Deus vai capacitando eles para alimentar vocês com a verdade da palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelas pessoas que aqui vieram, e por essa verdade que tem sido ensinada, ó Deus, e sabemos que quando a verdade é conhecida, a igreja caminha bem protegida,
E essa igreja precisa de proteção, não a proteção do pastor, não a proteção de pessoas, de políticos, mas a proteção que a verdade dá, porque a verdade é a tua palavra, e ela nos garante, ó Deus, proteção, ela nos encoraja, ela nos anima, ela abre os nossos olhos, ela nos molda, ela nos educa, ela nos ensina na justiça, a tua palavra é a verdade, e que ela seja propagada nesse lugar, através desses irmãos, e que eles tenham, ó Deus, apego à verdade, e que ela seja arraigada neles, que ela penetre na vida deles, na mente deles, o tempo todo, ó Deus, e que eles cresçam, e que esse local, essa agência do Evangelho, seja bênção para a tua glória, que vidas sejam atraídas para esse lugar, através da caminhada desses irmãos, que não seja necessário, ó Deus, nenhum movimento, nenhum evento, para que pessoas venham, mas que a tua palavra atraia, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, e que os teus amados continuem ensinando as verdades da tua palavra, e os demais continuem aprendendo as verdades da tua palavra, que eles continuem crescendo através das verdades da tua palavra, que eles vão ouvindo a cada dia, e que em breve eu retorne aqui, e veja uma igreja tranquila, uma igreja firme, uma igreja que caminha protegida pela verdade da tua palavra, em nome de Jesus que eu oro, amém.